Chamo agora presencialmente o Dr. Paulo Freire, advogado da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da Associação Pastoral Nacional do Povo da Rua. Boa tarde, ministro relator da DPF 976 e presidente desta elogiável audiência, subprocurador-geral da República, servidores e servidoras, colegas expositores, toda a população em situação de rua que aqui se encontra nesta importante audiência pública. Bom, há 3 questionamentos sendo trabalhados nesta audiência. O primeiro dele, como evitar que alguém vá para a rua? E eu gostaria de trazer, ministro, uma resposta dada pela Corte Constitucional da África do Sul, num caso de 2000. O Tribunal Constitucional da África do Sul considerou que houve violação do direito à moradia adequada e que a seção 26 obriga o Estado a elaborar e implementar que programa habitacional coerente e coordenado e que, ao não prover para aqueles em maior necessidade, o governo não tomou medidas razoáveis para realizar progressivamente o direito à moradia. O tribunal ordenou que os vários governos criem, financiem, implementem e supervisionem medidas para garantir os direitos desta população. Então, há uma resposta dada pela Suprema Corte Sul-Africana para a primeira pergunta e para a terceira, como sair da situação de rua. Para a segunda pergunta, para a terceira pergunta, na verdade, como respeitar enquanto está nessa situação, a Suprema Corte estadunidense também nos deu uma resposta num caso de 2018, quando ela diz o seguinte: a Suprema Corte apontou que, assim como o Estado não pode criminalizar a situação daqueles que estão em situação de rua em locais públicos, o Estado também não pode criminalizar uma conduta que é uma consequência inevitável de um sem-teto, ou seja, sentar, deitar-se ou dormir nas ruas. Para a Corte, enquanto não houver opção de dormir dentro de casa, o governo não pode criminalizar pessoas sem teto por dormir ao ar livre, em propriedade pública, com base na falsa premissa de que eles possuíam alternativas. Então, aqui está uma resposta dada pela Suprema Corte estadunidense, no sentido de que, para essa população, a solução não é o Estado policial, é o Estado social, é o Estado democrático de direito. Para as outras 2 perguntas, também como evitar que alguém vá para a rua e como fazer com que ela saia desta situação, a Corte Constitucional do Quênia também deu uma resposta no julgamento do ano passado. Ela diz o seguinte: segundo a Corte, a Constituição do Quênia protege o direito à moradia acessível e adequada. E, sob as obrigações do direito internacional, o Quênia comprometeu-se a realizar progressivamente esses direitos. Em sua análise, o tribunal esclareceu que todo indivíduo tem direito à moradia e que os princípios da realização progressiva colocam o ônus sobre o governo não cumprir suas obrigações, de provar que não tem recursos para cumprir o direito. Essa Corte está dizendo que o governo tem que comprovar que não há recurso, não há orçamento suficiente para cumprir essa política pública, especialmente considerando, ministro, que hoje nós temos no Brasil, segundo o próprio Senado Federal, 6 milhões de imóveis desocupados, né, onde não haveria necessidade de construção de imóveis. A Corte considerou que cada indivíduo tem direito à moradia, mesmo que não possua terras. Asseverou que os indivíduos são protegidos por direito à moradia sob a Constituição e sob o direito internacional. Então, aqui nós temos exemplos da jurisprudência internacional que pode ajudar a Suprema Corte a dar uma solução para esse caso da DPF 976. E há um exemplo também do próprio STF, na DPF 828, muito bem conhecida e já referida aqui nessa tribuna,
em que houve a suspensão dos despejos, que hoje atinge em torno de 1 milhão de pessoas, foram suspensos os despejos durante a pandemia e, por último, agora estabelecido um regime de transição. Mas a nossa proposta é que haja um regime definitivo com base no cumprimento da função social da propriedade do bem imóvel rural e urbano. Muito obrigado.